Oi, Bira. Salve, salve. Salve, salve. E aí, tudo em paz? Tranquilo, maravilha, e por aí. Tudo bem na Tá bom? medida dessa loucura que a gente está vivendo, né? Possível. Seguimos, né? Seguimos. Bom, gente, vamos começar a nossa live de hoje. Eu sou Fernanda Copanax, para quem não me conhece, eu acho que quem está aqui conosco conhece. E o Amazônia das Palavras é um projeto que ele nasceu do nosso grande desejo, da nossa grande utopia, né, também, de poder levar literatura para os mais diversos locais, especialmente na nossa Amazônia. É um projeto que ele ocorre no estado do Amazonas, em Rondônia. No estado do Amazonas, a gente faz as nossas atividades. As nossas atividades, elas se concentram em oficinas literárias, em aula espetáculo. Toda noite a gente tem uma aula espetáculo e em espetáculo circense. Até essa semana tivemos uma live com o nosso responsável pelo espetáculo circense, o Diego, né, que foi muito bacana. O Amazônia das Palavras, ele acontece em Manaus, em Taquatiara, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá e Porto Velho, em Rondônia, né? Eu estava falando aqui o nome das cidades e estava com a música na cabeça do Arthur, né? Com o ritmo. Bom, a gente também, o projeto também nasce em virtude de um cenário da literatura no Brasil, na verdade, dos leitores no Brasil, que é um cenário muito preocupante. Então, existe uma pesquisa muito interessante, pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e o próprio IBGE, a pesquisa do IBGE em 2016, que mostra para a gente que os brasileiros leem pouquíssimo, infelizmente. A média anual de livros por ano é de 4,96, e quando a gente vem para a região norte, essa média de livros anuais ela cai muito mais. E aí isso é um cenário um pouco preocupante, né? Quando a gente pensa numa região como a nossa, quando a gente pensa em desenvolvimento e quando a gente pensa em futuro do nosso próprio país, né? Desses livros que as pessoas leem na ordem, né, que foi feita nos apontamentos dessa pesquisa, a gente tem a Bíblia como livro de prioridade, depois vem os livros de autoajuda, os livros didáticos e somente depois é que entra a literatura. Hoje eu estava dando uma olhada, inclusive, num artigo muito interessante que também saiu sobre leitura no Brasil, e há dados muito preocupantes que, na medida em que as pessoas envelhecem, elas leem menos, né? Isso é muito preocupante. Por outro lado, mostra também a pesquisa que os jovens, os alunos, também têm um interesse muito grande pela leitura e pela leitura da nossa literatura. Bom, a gente resolveu fazer essas lives começaram já no início de agosto, em virtude do Covid. Nós estaríamos muito em breve já zarpando do porto de Manaus, pelos rios afora, Rio Negro, pedacinho dos Solimões e especialmente o Rio Madeira, e estaríamos fazendo a segunda edição do Amazônia das Palavras. Infelizmente, considerando a condição da nossa pandemia, da nossa esquisito, né, da pandemia no Brasil e da pandemia, dos dados da pandemia na região norte, e que a gente não tem uma curva que diminua, infelizmente ainda, a gente resolveu estar juntinho de vocês. A saudade é muito grande, a saudade aperta, juntinho com vocês e discutindo um pouco de literatura e pensando também em literatura.
através dessas lives. Então, durante esse semestre aí de 2020, segundo semestre de 2020, a gente vai estar junto via live. E o ano que vem, a gente vai começar, a gente vai navegar. Eu estou morrendo de saudade de navegar, sonho navegando. Bom, nossa conversa de hoje é com Bira Lourenço, responsável pela oficina de sons do cotidiano. Essa oficina trabalhou a experiência musical a partir da percepção dos sons, da natureza e do cotidiano, estimulando a produção de histórias nas oficinas. Bom, o Bira, a gente chama de Bira, né, Bira? Não preciso falar o nome todo. Bira, percussionista, nascido em Porto Velho, Rondônia, licenciado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem seus estudos e práticas percussivas envolvendo objetos desfuncionalizados. Que palavra fantástica, adorei. Bom, esses objetos desfuncionalizados, barro, água, instrumentos artesanais e também os convencionais. Tem uma trajetória em várias participações em registros fonográficos, além de desenvolver trabalhos com dramaturgia sonora para o teatro, projetos com portadores de necessidades especiais em escolas públicas e egressos do sistema prisional. Bom, música e literatura, duas artes distintas, são poeticamente e historicamente correlatas e são importantes aliadas. Na Grécia Antiga, era impensável fazer um sem o outro, isso porque texto e melodia se fundiam quase em uma arte só, já que o ato de ler sozinho não era comum naquela sociedade. Na Idade Média, a história passa por um período de oralidade mista. No Renascimento, surge a ópera, uma manifestação do vínculo entre o musical e o literário. E é nesse momento que o teatro, como literatura, se une plenamente à música, funcionando como narrativa ficcional, contada, cantada, sonorizada. Fragmentos do texto, a antiga e íntima relação entre música e literatura, da Tainara Amorim. Muitíssimo bem-vindo, Bira. A palavra é contigo agora. Gratidão. Sinta-se abraçada, toda a galera que está assistindo a gente, sinta-se abraçados. Realmente é uma saudade muito grande. Ouvir essa música é muito emocionante. Ouvir essa grande figura, né, Arthur Maia, que está em outro plano e nos deixou esse presentaço, né? A gente ouviu tantas vezes isso e a gente se emociona todas as vezes. Eu tenho ouvido bastante isso. Essas lives, de certa forma, elas nos alimentam, né, e matam um pouco a saudade e aumenta também. É uma via de mão dupla, né? Essa coisa da leitura, eu separei um texto aqui do Antônio Cândido que eu acho muito, né, que cabe muito bem. Antônio Cândido disse que o Brasil passou direto dos meios orais para o rádio e a televisão, meios de massa, sem passar pelo estágio do letramento sistemático da escola, né? É mais ou menos isso, né? Pois é, eu sou um menino curioso, né? Eu acho que quanto mais... O menino das mais... barrancas de madeira, né? Pois é, eu sou beiradeiro, né? Nasci a 50 metros, 100 metros no máximo da beira do Rio Madeira, maternidade da Ci Vargas, né? Foi um privilégio muito grande. E eu sempre eu me lembro que o meu primeiro instrumento, eu tinha meus 6, 7 anos, foi um tamborzinho de plástico. Nossa, como eu perturbei, né, a casa. E assim foi, brincando com latas de tamanhos diferentes, fixando
nos galhos de árvore e brincava com isso. Eu percebi essa coisa dessa habilidade com percussão, gosto com percussão. E aí teve, já adulto, a questão das repúblicas, né? Então a gente queria beber, eu tinha essa habilidade, me metia a cantar, a gente ia para o boteco e fazia essa farra, a gente não pagava nada. Isso foi ficando bom, rapaz. Foi ficando, né? Depois eu fui, assim, foi interessante, assim, em 86 eu fui chamado para fazer as animações das noites, né, as noites culturais, era mais uma farra mesmo, de um festival de teatro no interior do estado, na cidade de Colorado do Oeste. Eu fui justamente para o momento da farra. E Isso em estava que estreando ano? em 86. Poxa. É. Aí eu fui para isso, fui para a farra, para tocar na noite. Mas aí estava lançando, ia estrear um espetáculo de rua de um grupo aqui de Porto Velho. E tinha muito carimbó, né? Um espetáculo de rua, muita música animada, muito carimbó. Eu disse, tu não quer fazer aí essa percussão? A gente vai estrear aqui, tu toca as músicas, tu fica parado num canto, tocando, se permite maquiar e tal. Eu disse, poxa, tem que maquiar, né? Cara toda branca e tal, a roupa preta, tá bom. Eu tenho até a foto desse dia, né? Simbora. Gostei. Logo no ano seguinte, a gente tinha que tinha uma viagem programada era 6 meses, né? Eu já funcionário público, mas tinha toda uma liberação e nós iríamos até Montevidéu e Buenos Aires. Nossa, me animei todo, né? Arrumamos bagagem, fui com 2 malas enormes de roupas. E aí começou a ficar horrível, aquelas malas, o grupo brigou, eu disse, meu Deus, o grupo briga e tal. Mas eu fui tendo contato com a arte, fazendo música no teatro, né? Isso foi engraçado. Então, essa coisa do misturar as linguagens sempre foi Uhum. a coisa do teatro, da oralidade, da literatura, né? A coisa muito junto ali, e eu percorrendo isso. E aí eu me lembro de uma noite, estar em fronteira com o Uruguai, a gente ia atravessar, e a gente dormiu no banco da praça para esperar amanhecer e atravessar a aduana, né? Jaguarão, uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, e eu dormindo no banco da praça, um frio, a polícia passou e me cutucou com um cacetete, olhou para mim e continuou, né? E eu disse, cara, mas eu estava feliz nessa situação toda. Foi a primeira grande análise que eu tive. Por que eu estou feliz, né? Estou numa situação, eu tenho minha casa, o conforto, tudo, calorzinho, e eu estou aqui nessa situação, sendo acordado pela polícia, mas eu estou feliz. Eu fui descobrir o porquê dessa felicidade. Era o que eu fazia, o sentido das coisas, Uhum. né? Tá, consegui ficar só 4 meses e meio, chegando só até Montevidéu. E voltando para o Brasil, voltando para Porto Velho, a gente percorremos vários estados. Foram 4 meses e meio nessa maratona. Quando eu voltei para Porto Velho, eu comecei a trabalhar mais a música e o teatro junto. Daí, é, é um bocado de história. Tá, é, Começou a tá. Aí, trabalhar o teatro, a música, em Porto sim, pois é. Velho. Aí comecei a ter as amizades interessantes. Bado, Binho, Sérgio Rivero foram me apresentando músicas interessantes, como Egberto, Naná, Ayrton Moreira, Miles Davis e tal. Aí desencadeou essa coisa desse gosto. E também a literatura junto com isso, que o Binho é um grande escritor, né? Uhum. Um grande compositor, o Sérgio Rivero um grande poeta. E aí começou esse gosto de trabalhar essa coisa da poesia. Isso sem essa formalidade toda, sem ser um aprofundamento, mas eu gostava disso, das sensações do que eu lia, que me provocava e do que eu ouvia, né? Tá. Daí eu comecei a tocar muito na noite com todo mundo, digamos, a arte como entretenimento, e toquei com Deus e o mundo, toquei de tudo, né? Até ter um grupo fixo, que era um grupo de samba,
Fiquei um ano e eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais e, sabe, não sabia bem o quê. E aí eu sou da época do seguinte, do não, é, onde percussionista era o cara que não tinha aprendido a tocar nenhum instrumento, né? Então é tipo, o goleiro era o cara que não sabia jogar futebol. E aí o Gamarra contou uma história bem interessante, né? Que ele era o goleiro do time, era o segundo goleiro e não saía do banco. Então eu sou bem parecido nessa situação do esporte, que a gente sempre busca primeiramente essa questão do esporte. Não deu muito certo. E essa brincadeira com música foi dando certo. E eu não me senti um músico. Tá. E aí comecei a tocar muito. Aí houve um marco na minha vida que foi trabalhar no ensino especial. Eu trabalhei 12 anos no ensino especial. E aí eu dizia assim, cara, era uma dificuldade muito grande para trabalhar, digamos, a digitação normal de um instrumento de percussão. Então, assim, de 40 pessoas, você achava dois, né? Isso está horrível. Eu estou excluindo. Eu tenho que achar um jeito de colocar o maior número possível. E aí eu já tinha umas leituras malucas de Murray Schafer, que é o cara que criou essa coisa da paisagem sonora, de se trabalhar, de se estudar isso. Aí eu vi um momento, uma oportunidade de trabalhar isso. Então, algo considerado não música para não músicos, né? Então, eu fui trabalhando essa coisa dos sons e sensações. A gente vai fazer uma floresta animada. Que tipo de sons teria uma floresta animada? Uma floresta com um temporal. Ou surgiu um bicho muito feroz e assustou. Trabalhando essas sensações e buscando através dos timbres isso. Com isso, eu consegui trabalhar com quase a escola toda, que tinha aqueles que realmente não queriam, o gosto você não vai, né, forçar. Então, foram 12 anos muito interessantes, principalmente para mim. Aprendi muito. Comecei a trabalhar não música com não músicos, e a gente fez muita coisa interessante. Partindo daí, eu fui fazer um curso, uma licenciatura em música. E aí eu vi o seguinte, que muitas leituras obrigatórias eu já tinha feito. Ao pesquisar essa, digamos, não música, esse ruído, esses barulhos, inserir na música, né? Tá, e aí depois veio um grande marco também, o trabalho Cordas e Barros, da Cécia Farias, onde a percussão era temática, barro. Poxa, são poucos instrumentos que a gente tem conhecimento, é o udu, um instrumento africano e tal, que você tem conhecimento que é feito de barro. Às vezes tem um tambor, tem uma galera em Tocantins, Goiás, que faz o tambor de barro, mas é o couro, né? Então, mas essencialmente o som do barro, e isso são poucos, né? Esse udu que é africano. Aí eu peguei, poxa, para se moldar o barro é necessário a água. Então, algo que está ligado demais com o barro. E comecei a trabalhar água e barro. Nossa, fui descobrindo outras possibilidades e tal. Daí houve o chamado, fiz o curso e tal, e houve um chamamento para trabalhar com teatro de novo, né? E aí entrou a coisa da dramaturgia, né? A dramaturgia, cara, você lê o texto, né? O Chicão, né, do Imaginário, que me convidou, eu disse, cara, aqui tem som, né? Aqui tem som. E aí você vai, o que eu vou fazer? Qual é a minha intenção? É contrapor? É contar a mesma história através dos sons? Como é que é, né? Pronto, e foi se trabalhando esses sons e suas dramaturgias, né? E isso foi bem interessante. A gente fez um espetáculo em que a gente terminou entrando no palco giratório, Uhum. percorremos boa parte do país. Bira, como é que você leva, desculpa te interromper, como é que você leva essa experiência sua
para o Amazônia das Palavras. Porque, assim, eu me lembro que, às vezes, eu ficava circulando entre uma oficina e outra e tudo, e eu me lembro muito dos estudantes com você, a grande parte eram adolescentes, e isso sempre me chamou muita atenção. E os adolescentes geralmente são mais agitados, mais barulhentos, mais, né? E eu fiquei observando, eles se divertiam, aquilo para eles era uma festa, né? Eles se descobrirem produtores dos sons que eles já faziam, mas de dar uma narrativa àquele som que eles já produziam, já escutavam, enfim. Eu acho que o grande lance é esse, né? A minha trajetória, essas experiências de teatro no ensino especial, com apenados e etc., isso tudo foi me mostrando caminhos que, posteriormente, eu fui fundamentando isso. Foi meio que fazendo, descobrindo, e depois eu fui descobrir a fundamentação, né? E aí, Schaefer tem uma coisa, Murray Schaefer tem uma coisa bem interessante, que ele diz trabalhar o máximo possível as potencialidades dos alunos, fazer com que eles descubram e etc. Aí, você apresentar os sons do ambiente, as paisagens sonoras do mundo e colocar como esse sendo uma grande música, né? E que você interfere diretamente nela. Você a despertar o seu senso crítico, por exemplo, se uma paisagem sonora é muito barulhenta, com buzinas, com tudo, você tem essa curiosidade. Analisar o que é uma paisagem sonora interessante e o que é que o próprio homem, de certa forma, destruiu. E achar também um ponto de ligação com o maior número possível dos segmentos artísticos. Descobrir esses pontos e trabalhar junto. Então, o lance do Amazônia das Palavras foi fantástico porque ele me colocou justamente nessa prática da dramaturgia, da palavra, né? E muita coisa da oralidade, né? Como o Antônio Cândido, o meio oral para a rádio e tudo, então a gente busca isso. Por exemplo, eu acho que por essa vivência minha, termina, eu contando histórias verídicas minhas, termina trazendo essa juventude, que, de certa forma, tem uma defesa, né? Só um exemplo. Existe esse instrumento que o nome não é rasga-mortalha, mas, ó, ele lembra o som de um rasga-mortalha. Na nossa região, isso é muito comum. Uhum. Traz a questão da história, a rasga-mortalha. Fatalmente, você ouviu que é uma rasga-mortalha, para quem não sabe, é uma coruja, uma espécie de coruja, que ela emite um som, né, que parece rasgar uma mortalha, uma veste de corpo, né, que faziam antigamente. E aí tem a história o seguinte, que cada vez se ela passa em cima de uma casa e rasga, vai morrer alguém da família. Mas aí tem o seguinte, ela volta, ela tem esse rasgar e o costurou. Mas isso, por exemplo, eu ouvia isso, minha mãe conversando nas rodas de conversa sem energia elétrica, era uma vela ou uma lamparina, e aí tinha toda essa história. Então tinha a sensação, o medo, aquela coisa toda. Então esses fatos, essas histórias, eu cutucava com os alunos. Primeiro me conte como é o som de onde você mora. Partindo desse som, a gente descobria que quem morava perto do outro ou num bairro distante e tal. E as histórias, essas coisas, esse som, a dramaturgia do som. Então, esse envolvimento. E quando eles viram que essa coisa tão subestimada, tão simples, tão tola, né? tão banal, ali, tão corriqueira, tão cotidiana, né? Pois é. Então, a gente começava a fazer música. E é interessante que eu descobri o seguinte, eles só começam a se conscientizar de que estão produzindo música porque tem uma pulsação rítmica, né? Uma pulsação rítmica, tá? Depois que eles entendem isso, e eles riam muito, né? Quando eles se envolviam, né? Eles riam. Nossa, era muito interessante. Aquele momento de defesa, de conhecimento, depois de ver que estava dando certo, depois eles abstraem. Aí eles conseguem fazer algo tipo, eu pegar muitos poemas
E aí, tipo, alguém interpreta aí, que sensação? E aí vamos distribuir que sensação é essa, que vai depende muito da interpretação de cada um, né? Consegue alterar, de repente, até o que o autor quis dizer, dependendo da interpretação, você tem, né, uma outra conotação, uma outra sensação, né? E aí a gente já trabalhava os sons nesse sentido. Então, assim, a Amazônia da Palavra foi fantástico, porque eu trabalhei justamente isso. E fui descobrindo muitas coisas no decorrer, né? Tipo, teve um dia que eu me lembrei, teve uma briga, um negócio, uma discussão, aí eu disse, como é que é na casa de vocês? Como é que é? Quando a mãe manda limpar e tal, como é que faz? E aí eu peguei uma situação dessa, extremamente corriqueira, de uma mãe mandando o filho limpar, e aí a resposta diz, e você responde o quê? Eu digo tal coisa. E aí, o que é que ela diz? Ela vê, e a gente fazer música com isso, né? A Amazônia das palavras, né? Um fato muito marcante, assim, que depois, eu sempre digo que quando a gente entra numa viagem, a gente nunca chega no término da viagem igual. A gente sempre alguma coisa mexe muito com a gente. A gente sempre se redescobre também, né? E viajar pelos rios é um exercício muito interessante nesse sentido, porque na medida em que a gente viaja, às vezes até contra a corrente, a gente faz uma viagem interna também, e é uma viagem que nem sempre é muito fácil de fazer, né? Uma viagem interna. Algo muito marcante dessa viagem, da sua própria relação, não somente com os educadores e com os alunos, mas na própria embarcação. A gente ficou 21 dias junto, né? É, cara, é assim, a experiência é muito louca. A princípio, eu tenho um pouco de claustrofobia, né? Então, se eu fosse pensar na dimensão do camarote, eu saía aos gritos, né? Mas, assim, tudo eu acredito que quando você tem um objetivo, a palavra dificuldade ela toma um outro sentido, se arruma Sim. um sinônimo para ela e tudo. A equipe, né? Assim, as amizades, né? Isso foi extremamente muito enriquecedor, né? Cada um dos oficineiros era um troço maluco, a equipe toda, né? Isso parece assim, pois todo mundo falava que a equipe foi todo mundo legal, não, mas foi muito legal, foi muito bom. Eu louco para voltar para casa e ao mesmo tempo eu queria, pô, podia ter mais uma cidade na frente, podia ter, né? Então, e eu tive assim realmente esse contato, principalmente eu que sou daqui, né? Essa coisa consigo Uhum. mesmo, de ter esse pôr do sol nunca é o mesmo e sempre cada vez mais belo que o outro, as conversas, sabe, aqueles estados de espírito, os resultados das oficinas que normalmente a gente se encontrava à noite e ia comentar sobre como tinha sido a oficina de cada um, né? Cara, isso foi algo fantástico. E assim, pô, fui cheio de fatos marcantes. Manicoré foi muito, muito forte para mim, né? Que tinha um lance da minha mãe ter morado em Manicoré, ela sempre falava muito de Manicoré. E aí Manicoré foi tão louco isso, tão diferente, que a recepção em Manicoré foi algo, nossa, aquilo foi demais. A gente subiu o barranco e os alunos estavam esperando a gente, né, lá em cima, porque aquilo foi demais, cara. Aquilo foi algo, né, assim, nossa, aqui não tem como. E depois teve a lama danada, não foi? Foi Manicoré, né, que choveu, que o barranco E virou. depois a gente ainda deu carona, lembra disso, né? Sim, essa carona. Cara, o outro Para os ponto foi alunos. a escola indígena. Aquilo foi tão louco. E eu, assim, eu consegui, porque eu fiquei tão tomado, mas eu consegui quebrar isso e fazer a chuva, né? Fazer a percussão da chuva com eles, né? A gente brinca tanto de dança da chuva, eu estou numa escola indígena e eles se entregaram, todo mundo fez a chuva. Aquilo foi um dos, digamos, a melhor chuva que eu já regi na minha vida. Aquilo foi algo, nossa, se até eu gostaria de ter a filmagem daquilo, porque foi algo surreal aquilo, né? Cara, aquilo me deu um sentido
tão grande de cidadania, sabe? Deu um sentido de tudo isso, como eu penso percussão, como eu tento trabalhar isso, aquilo, sabe? Tem muita história, muito... Bira, eu gosto muito da Eliane Brum, da jornalista, né? Hum. Ela tem uma passagem dela, um momento em que ela vivencia, em que ela diz que a cabeça dela tinha muito barulho e que ela morava em São Paulo na época e que ela queria sair da cidade porque ela não aguentava mais a quantidade de barulho que tinha e ela precisava ir para um retiro, acho que budista, alguma coisa nesse sentido. E aí, ao final, ela, nesse artigo dela, ela fala que ela descobriu que os sons estavam na cabeça dela. Ela se isola de todo mundo, ela não tem contato com ninguém nesse retiro budista, e aí ela diz: os sons estavam dentro de mim, e esses sons estavam querendo me dizer sempre, estão querendo sempre me dizer alguma coisa. Com base nessa história, assim, que sempre me lembro dessa história da Eliane Brum, como é que é o seu processo criativo, assim? De noite, sai formiga do teu ouvido e dizendo assim, você precisa levantar porque você precisa transformar isso, você precisa dar corpo a isso que você está escutando e sentindo. Eu gosto muito, acho fantástico esse que você falou. Trabalho muito com memória, Uhum, da memória, né? Como diz o Chicão, o arcabouço. A gente tem um arcabouço sonoro muito grande, a gente que subestima, a gente que não presta muita atenção nisso. Essa ideia dessa música formal ocupa. Eu começo as oficinas assim, me fale um som marcante. As pessoas cantam uma música. Não, tudo bem. Agora, um som que ele marca. Eu tenho dois sons que eu gosto e não gosto. É o tilintar de copo, aquele fazendo leite, o negócio, eu não gosto, porque eu tenho uma dramaturgia que me uhum. incomoda. E eu adoro o som de pingo, que meu pai colocava uma lata de leite ninho e ficava aquele pingo, conforme chovia, aliviando e até que espaçando, né? Então, eu gosto muito disso. Cara, é um turbilhão de coisas, né? Assim, realmente, dependendo do projeto que eu esteja fazendo, vem. E tantos outros que eu vou anotando. Eu tenho um monte de fragmentos, né? E aí eu realmente toma a cabeça. E aí eu acho que eu contaminei tanto que aqui em casa todo mundo presta atenção no som. E aí se eu vejo um container assim na rua aí deu um som legal, meus filhos já olham para mim e dizem, não, pai, não dá para levar para casa, não. Mas o ouvido não é mais o mesmo, assim, é muito atento. E realmente, se você levanta na madrugada para aquele xixi básico, e se você abrir o olho direito e pensar, acabou. Você não dorme mais, né? Então, assim, o processo criativo é muito isso. São essas memórias, são a vivência, o cotidiano, e, sabe, e as sensações que os sons me trazem e os que eu pretendo provocar. Eu acho que essa visceralidade, essa passionalidade sonora, talvez, né? Uhum. Isso me move muito, e talvez não, eu sinto isso. Um exemplozinho, eu estava fazendo um show em Cuiabá, meu parceiro Catatal, fazendo sons de beira, e aí, ao final do espetáculo, sempre abre um bate-papo, e teve um casal lá, e o cara muito emocionado mesmo, falava ele tinha se reportado no tempo de criança, e coisa e tal, muito emocionado. Aí todo mundo falou. No final, ele pediu a palavra de novo e disse assim: olha, eu não vou. Ele é tipo dos meus, né? Perde a amizade, mas não perde a piada. Ele disse assim: eu confesso que quando eu entrei aqui e vi essa tranqueira, né? Eu estava pelo Sesc, numa Zona das Artes, Bacia! pinico, vara de pescar, remo. Ele disse: quando eu vi essa tranqueira no palco, eu disse: é por isso que é de graça, né? Mas assim, foi fantástico, né? Ele disse tudo. Essa coisa
da memória sonora, né? Você externar isso. O que eu procuro fazer é justamente essa coisa simples. Como eu tenho uma cigarra cantando aqui. Tem coisa mais nostálgica de que uma cigarra cantando? Eu sempre senti uma nostalgia tremenda. Eu sinto pena dela, né? É assim, né? Se você analisar a história, né? É, biológico, eu acho que ecologicamente eu sinto pena da pobre coitada, né? Porque ela vai cantar até não aguentar mais, né? Bira, o que que você tem feito assim, principalmente nesse momento que a gente está isolado, que a gente tem que ficar trancado literalmente em casa? Como é que tá o dia a dia para você e aquilo que diz respeito à tua produção? Como é que está se dando isso? Olha, eu comecei a criar alguma coisa desse, porque de certa forma a gente tem uma própria cobrança e uma cobrança externa. Você tem que fazer Uhum, alguma coisa. Eu consegui me desprender disso. Eu comecei a fazer, trabalhar timbres que se fosse a minha fala através desse período, através dos sons. Cara, mas foi muito angustiante, sabe? Porque é algo surreal ah, e se a gente percebesse que de repente tivesse a grande maioria aprendendo, tomando uma lição a respeito disso, uhum. para se melhorar, mas a gente sente que não está acontecendo. Então, isso frustra. Então, assim, é algo que não é esquecer, mas eu não estou conseguindo nesse sentido. O que eu estou trabalhando são essas ferramentas, as lives. A gente fatalmente teve que investir nessa questão e estudar mais um pouco sobre isso, as ferramentas da tecnologia que a gente tem à disposição e que, de certa forma, é um grande ganho. É muito louco isso, né? Mas, por exemplo, a gente está aqui e é algo que vai estar para o mundo e de uma maneira Sim. simples. Bira, Mas qual seria o som dessa angústia de hoje da gente? Já pensou nisso? eu sinto, eu colocaria primeiro eu acho que teria alguma coisa a princípio marcante disso. Isso do trazer você, do centrar, né? E depois algo permeado de coisas, de repente, não tão agradáveis, entendeu? Meio que esses contrapontos dessa busca da gente, caraca, que merda que a gente está passando, e esse incômodo, essa coisa, esse som de zinco, digamos, a rasga-mortalha Uhum. passando constantemente, sem o costurar, que esse é o costurar, né? Então, Ela não assim, para de voar, né? então é essa Não para de mistura, voar. né? Eu trabalho, tenho uma coisa que eu usei também na Amazonas das Palavras, que é a bateia, você colocando bolinha de gude, entendeu? Aquela coisa contínua, incômoda, desconfortável. Eu vejo muito esse contraponto, assim, de algo que busca nos centrar, né? Um sino tibetano, um gongo ao fundo, uma coisa assim, mas permeado entendeu? É como se tivesse, assim, caísse um formigueiro em cima da gente, sabe? Esse desconforto. Eu acho que esse é o som que eu Você sinto. falou do sino tibetano e me veio uma coisa à mente, assim, da sonoridade com o território, né? Os Sim. territórios têm sons diferentes, né? Então, se eu estou navegando por um rio, eu tenho um som, né? Se eu estou na cidade, eu tenho outro. E se eu estou numa cidade... E as cidades também têm sons muito distintos, né? Os rios também têm os sons, né? Oi? Os rios também, os sons Os são rios têm distintos. sons, né? Que, Distintos, é. que som tem Porto Velho, assim? Já que você é de Porto Velho, eu vivi em Porto Velho. Porto Velho é aquela paixão assim, né, que você aquela paixão que você guarda eternamente. Qual é o som de Porto Velho? Eu acho, é um caldeirão, né? É um caldeirão de sons, né?
Esse negócio de caldeirão, me lembro que uma vez eu estava na 25 de março e eu fechei os olhos, claro que eu estava com os amigos para poder fazer isso durante um minuto, né? E eu fechei os olhos e fiquei ouvindo aquele burburinho. Então, digamos que é esse burburinho de coisas que você não consegue descer. Aqui e acolá você escuta, consegue entender duas palavras. Vem cá, falando, rapa, alguma coisa, e de repente você está numa barraca de alguém conhecido. Então, você tem essa amenidade. É meio que mesmo esse processo da pandemia. Assim, você tem um aconchego, uma coisa, né? Os seus amigos, o seu conterrâneo, etc. E esse burburinho de, de, de encontros, de pessoas chegando, de objetivos distintos, essa mistura toda, eu acho que isso é Porto Velho, né? Bom, eu vou dar um recado antes da gente continuar conversando. Primeiro é que todas as manifestações que vocês estão mandando para a gente vai ficar anotado e na medida... e a gente vai acabar dando um oi para vocês e respondendo. Bom, essa semana a gente resolveu fazer várias lives, porque geralmente as lives têm acontecido na Amazônia das Palavras nas sextas-feiras, mas essa semana é a Semana do Artista. Então, nós demos prioridade a fazer lives com os artistas que nos acompanharam na primeira edição do Amazônia das Palavras. Então, a gente teve na segunda-feira que passou o Diego Gamarra, que trabalhou arte circense. Hoje a gente está aqui com esse bate-papo ótimo com o Bira. Na sexta-feira a gente vai estar com o Toreiro, com o escritor José Roberto Toreiro. E na segunda-feira a gente vai estar com o Léo Ribeiro, que acompanhou a gente também, trabalhou cinema e literatura. Ele fez até um gibi maravilhoso, eu quero conversar com ele sobre isso. Estou doida estou super curiosa, super parceirão, né? Então, já fica todo mundo convidado para essas lives, né? Agora de sexta-feira e depois de segunda-feira, e eu queria que vocês continuassem prestigiando a gente. Pira, você tem atualmente se dedicado aos Sons da Beira. Fala um pouco sobre esse projeto. A gente estava concluindo, né, o CD, né? Uhum. E processo final, e aí houve essa questão da pandemia, que foi suspenso, então a gente está sem a questão física, etc. Mas, assim, esse projeto montado em 2012, junto com o Tatatal, e ele é sempre novo, ele sempre surgem coisas novas, e com certeza vai aparecer coisa nova dentro desse momento. E é isso. Então, é investir nisso que é um resultado de pesquisas, de histórias, da oralidade, de indígenas. Então, a série de vivências. Para quem está acompanhando a gente, não é de Porto Velho, né? Não é de Rondônia, não é da Amazônia, até essa palavra beira, né? Sons da beira, né? De beira. Eu estou vendo aqui que tem um monte de gente que não é da nossa região, da região amazônica, tem um monte de gente aqui também do Rio de Janeiro e de outros locais. Diz para gente o que é Sons da Beira. Sons de Beira é um resultado de pesquisas, né? Aqui, né? De pesquisa de sonoras de uma região ribeirinha. Desde, assim, com seus afazeres, a coisa do cotidiano, a própria depredação da natureza. Então, a gente buscou trabalhar essas paisagens sonoras, desmatamento, garimpo. Ele não tem um cunho político no sentido de denúncia, etc. Eles são, digamos, a representação sonora, artisticamente, de uma região ribeirinha. E, fatalmente, existe o cotidiano, existe os conflitos, a pesca predatória, existe o desmatamento, né, a série de garimpo e etc. Isso tem no espetáculo. Então, assim, a gente utiliza, essencialmente, objetos do cotidiano, de um cotidiano ribeirinho. Ele pode ser o Rio Madeira, o Rio Solimões, o Rio Amazonas e tal. Sons de beira de rio. Então é isso, é um espetáculo de 1 hora e um pouquinho, e onde estão assim, várias peças e com esses objetos, né? Esses utensílios.
Aí entra a coisa do objetos desfuncionalizados, né? Bira, conta um pouco para a gente como é que foi o seu trabalho com. Eu até andei anotando aqui, com Filhas da Mata, né? Você trabalhou a dramaturgia sonora, Filhas da Mata, que foi um projeto do Palco Giratório de 2010, Varadouro, amo essa palavra, Varadouro, e A Borracheira. Conta um pouco como é que foi essa criação, como é que se deu isso com o pessoal do teatro, como é que foi essa criação? Como é que você chegou a isso? O Chicão, né, do Imaginário, Uhum. a gente já tem amizade há muitos anos, e ele já viu muitos trabalhos meus, né, nessa questão de trabalhar esse universo sonoro, digamos, essa não música, esses sons, esses barulhos, né, de você sistematizar e criar uma situação. E ele me convidou. Então, Filhas da Mata trata de universo feminino, né, na floresta, né, na época da construção da Estrada de Ferro e tal. Então, todo esse universo feminino que já sabe que não é nada fácil. Então, assim, essa sobrevivência, essas dores, então essa dramaturgia traz isso. E aí eu quis trazer, através dos sons, essa questão, né? Que Paralela. dor que é essa feminina? Aliás, hoje é dia da igualdade feminina, né? Que dor que é essa feminina? Como é que Ah, você traduziria isso para mim num som? num som, um gemido, né? Né? Um gemido de dor e de vontades, né? Eu acho que isso vem muito, sabe, a coisa do se mostrar, sabe, eu sou gente, né? Tendo a dor do massacre, a dor do boto, né? E tantas outras, né? Mas essa coisa do, do, do se mostrar, do lutar com isso, contra isso, né, cara? Essa violência sofrida e de se firmar dentro de um espaço tão machista, né? E isso, Filhas da Mata. Da Filhas Mata. da Mata é o quê? É Estrada de Ferro Madeira Mamoré? Sim, sim, é esse período, né? Sabe que tem duas histórias da Estrada de Ferro Madeira Mamoré que eu nunca. Eu tenho muita vontade de ir atrás, inclusive. Uma delas é a mulher de um dos engenheiros mais importantes da ferrovia, da Estrada de Ferro, em que ela, quando sai da Estrada de Ferro, ela volta para os Estados Unidos e ela é internada num sanatório, né? Porque ela pira. E aí eu sempre me lembro muito do. Eu faço sempre a ponte com essa história, que é uma história real, com a ponte também com o cinema, né? Brincando nos Campos do Senhor, né? Que esse impacto de viver. E eu fico imaginando viver no início do século em Porto Velho não deve ter sido uma tarefa fácil. E a outra história que sempre eu me lembro dela, mas assim a gente não tem muita referência, e essa história, a referência que eu tenho é do Francisco Furt Hardman, do Estrada de Ferro Madeira Mamoré, do historiador, em que ele conta a história de uma enfermeira que se mata porque ela pira na construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né? Então, são histórias, e aí quando você fala desse som, né, das Filhas da Mata, é muito interessante, porque são sons invisíveis também, Bira. São sons que a gente ainda não falou deles e não contou a história deles. Essa coisa da loucura de tudo, né? Eu vou até pular aqui e vir para a Borracheira, que é o mais recente. A gente ia entrar em temporada, então, faltando 3 dias começou o isolamento, que a Borracheira é isso, é a inexistência, é o homem, é o seringueiro, sabe, isolado. É, uma mulher, tem uma história de uma mulher que tenta assumir o seringal do marido que foi assassinado, etc. E tem esse universo que não é um universo para mulheres, é extremamente brutal, né? Então a mulher é negada o tempo todo. E a loucura do que era
o seringueiro isolado, né? Que eles ficavam distantes, não moravam sós, né? Teve seringais que obrigatoriamente tem que levar um casal, tem que ser um casal que é para uma questão de aguentarem mais tempo. Então você imagina um isolamento, onde você não podia pescar, não podia caçar, você não podia perder tempo, sair extremamente cedo com uma lamparina na cabeça, com a espingarda, tendo que catar o negócio, a espingarda encostada aqui, a onça, uma porrada de coisa, mosquito, doenças e tudo. Então, você imagina muito trabalho, a loucura que é isso, né? Porque a gente, quando vai na mata, a gente percebe que não é o romantismo que muita gente coloca, né? Ah, coisa linda, você... às vezes tem gente Exatamente. que é mosquito 30 horas por dia. Só E muda o tipo, né? Só muda o tipo de mosquito, eles, né, intercalam, trocam os horários. Mas é algo, imagina você, e hoje a gente tem repelente, tem roupas e etc, etc. Imagina aquela época, né? Então, assim, dessa loucura, eu busco sons. A temática é essa, né? Então, cara, então é muito louco, é um processo, não sei se é o mais correto, mas é que é muito visceral, é muito desgastante e, ao mesmo tempo, é extremamente prazeroso. Quando termino o espetáculo, que eu faço ao vivo, né? Eu estou exaurido, porque eu conto uma história, eu permeio o tempo todinho com essa angústia. Então, eu fico angustiado. Talvez eu não seja um bom ator, que eu não sigo o Lulu Santos, não levo o personagem para a cama, né? Eu quase que trago. E assim, você estava falando dos sons da mata à noite, há uma ilusão de que é tudo muito tranquilinho, né? A gente vai dormir no silêncio pleno, né? E é o contrário, né? É um momento em que é uma gritaria, assim. Isso impressiona muito também, entendeu? Um fantasioso, um sapinho desse tamanhozinho na mata à noite, Uhum. gente, é um som que tu diz, cara, um elefante selvagem, um negócio, né? É absurdo, né? E aí entra a fantasia, né? Esse universo, cara, então tudo é reforçado. À noite é meio-dia, né? Que é um horário que não tem som nenhum, né? Diz que é um horário, né? Interessante isso. Mas assim, à noite é um turbilhão de sons, né? Pô, você vê um grilozinho, é um som maluco, né, cara? Dá vontade de Sim. achar lá o bichinho e dar um cascudo, e às vezes é um trocinho desse tamanho, né? Então, eu acho fantástico isso. E aí, essa coisa das sensações que isso te provoca, né? Eu acho que a gente tem que, né, prestar bem atenção nisso. Perceber as paisagens. E nesses três trabalhos que você fez de dramaturgia sonora, eles de alguma forma seguiram um pouco essa linha do. Eu não conheço os textos, tá? Infelizmente, eu não conheço os textos. Nem o Varadouro, que tenho muito interesse em conhecer, mas não conheço. Você seguiu um pouco essa mesma linha vamos dizer assim, de uma narrativa feminina ou não? Ou Não, isso não. não te mobiliza? De que forma que a Jussara, inclusive, te ajuda nesse processo dessa narrativa que é muito, muito do No diálogo, né? feminino? A gente conversa muito sobre tudo, né? Então, isso ah, você fez um questionamento interessante. Eu não vou muito por gênero, não busco muito isso, né? Eu tento entender a dor como, mas fatalmente você vai por gênero, mas não essencialmente, tipo, como seria Uhum, uma mulher, tá. Mas a sensação que isso já me provoca, por exemplo, essa opressão, né, que a mulher sofria, sofre, mas naquela época era algo absurdo. Então, eu trago esse som. O Varadouro já foi o universo masculino, uhum. né? Teve esse universo masculino. Mas eu busco essa sensação, não necessariamente tipo universo masculino, vamos tratar então de sons, vamos dizer assim, de timbres mais graves. Não, eu não busco isso, eu busco algo que de repente aquilo me representa da sensação que eu quero propor. Pode ser que quem ouça diga, não, não tem nada a ver, mas aí é cada um, né?
pessoal, mas eu busco, é isso que é as ferramentas que eu uso para criar, né? Sempre sujeito a mudanças. Como na Amazônia das Palavras, as coisas preparadas, e chegavam na sala de aula e as coisas tomavam uns rumos assim maravilhosos, né? Falar em rumo, nós estamos a 3 minutos, eles somem com a gente, desaparecem, tá? Literalmente o Instagram, as lives. Que rumos tomar, né, com a música nesses tempos, e assim, já agradecer a presença de todo mundo, mandar um super beijo, e a palavra está contigo, Bira, para você deixar a sua... Os rumos da música, por exemplo, é uma coisa que a gente já faz aqui em casa. Agora está todo mundo fazendo, que é ouvir, porque é todo mundo em casa. E eu ouvi muitos relatos de pessoas assim, porque eu tenho ouvido aqui em casa, tem isso. Então começam a decifrar, a perceber, além da casa que você está, que antes era até um colega usou uma frase interessante, um lugar de corpos cansados, né? A casa. Uhum. E volta para casa para descansar e pronto. Então, hoje em dia, a gente está descobrindo a casa, reformulando espaços, principalmente quando você tem que fazer uma live, você fica pensando espaços, você começa a adaptar eles para o seu... Descobrindo os sons da casa, né? E os sons da casa, os sons da casa, os sons em volta, os sons da sua região. Então, eu acho que essa é a grande música, de você perceber. Eu acho que isso te traz, isso te ajuda a sua construção, né? Cara, te localiza, né? Eu acho que todo mundo, de certa forma, tá... Porque nem, você não consegue ligar o som o tempo todo, tomar uma o tempo todo, fazer festa o tempo todo, por mais que seja só você, com sua família, etc. Você começa a ouvir, você começa a ver, ouvir sua casa, né? Eu acho que essa é a grande música desse momento. Eu acho que isso nos centra, isso nos conforta, sei lá, nos dá força. Manda um grande beijo aí, que nós temos meio minuto. Galera, um beijão. Pô, quero falar mais depois que a gente... Obrigada, obrigada. Obrigado. Amazônia das Palavras, mais uma vez. Gratidão. Estamos aqui, é só chamar, bicho. Navegar é preciso.